porque uma operação policial desvendou uma complexa teia de investimentos e atividades ilícitas do PCC no bairro do Tatuapé, em São Paulo, com imóveis de luxo, veículos importados, bitcoins e fintechs. A facção transformou a área em um centro de lavagem de dinheiro. Policiais foram surpreendidos ao cumprir mandados em um edifício de alto padrão, que foram apreendidas muitas armas, revelando a infiltração do PCC ali na região. Os imóveis, avaliados entre 2 e 20 milhões de reais, tornaram-se alvos da Receita Federal e também do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Além desses imóveis, a organização criminosa diversificou suas operações, investindo em lojas de veículos importados e também fintechs. Cristiano Beraldo, inclusive, uma matéria tratando disso no jornal Estado de São Paulo, que comparava o bairro do Tatuapé a Little Italy, ou seja, o PCC instalado ali com muitos negócios, uma fachada legal, né, dando uma legalidade ao negócio, lavando o dinheiro do tráfico de drogas. Beraldo. Pois é, Caneta, aí eu me pergunto e quero até fazer essa pergunta para o nosso estimado delegado Palumbo. É novidade para alguém que a turma do PCC está usando o Tatuapé como base? Porque eu ouço falar disso há muito tempo. Restaurantes, lojas de carro, o mercado imobiliário bombando com transações absolutamente suspeitas. Então, isso tudo é uma informação que já se tem. E aí eu tenho certeza que essa informação já foi repassada para quem de direito. Foi tomada alguma atitude, foi tomada alguma medida, porque não é a polícia bater a porta e levar todo mundo preso. Não é isso, não é disso que se trata. É preciso se construir o caso em cima dessas pessoas que estão ali fazendo lavagem de dinheiro, comprando esses imóveis de maneira suspeita e tal. Isso precisa da Secretaria de Fazenda, precisa envolver o governo federal, precisa tomar uma série de medidas. E a polícia precisa ter instrumentos de inteligência, efetivo, acesso a ferramentas tecnológicas, tudo isso para poder fazer o seu trabalho. Então, eu me surpreendo com a surpresa, porque até onde eu sei, olha que eu não sou ninguém na fila do pão, mas até onde eu sei, isso já acontece há muito tempo. Delegado Palumbo, responda o Cristiano Beraldo, e por qual razão o Tatuapé? É certa essa informação de que o Tatuapé teria sido abraçado pelo PCC? É a Barra da Tijuca de São Paulo. Exatamente, é um dos metros quadrados mais caros ali da Zona Leste, com certeza da Zona Leste, né? Esse apartamento está avaliado em mais de 6 milhões de reais, 330 metros quadrados, salvo engano, e o PCC realmente, Beraldo, eles adoram a Zona Leste, especialmente o bairro de Tatuapé. Os últimos líderes que foram mortos de forma violenta foram na Zona Leste, foi no Tatuapé, um inclusive na frente de um flat, né, que foi metralhado, aliás não, foi fuzilado. E o que acontece? Por que as pessoas não descobrem? Isso é obrigação da polícia, do Ministério Público, de combater isso. Mas precisa do apoio de quem? Do governo federal, aliado ao governador. Só assim a gente consegue dar uma segurança de qualidade e fazer bons trabalhos. E o crime, ele está em todos os lugares, todos os lugares. Hoje pela manhã eu estava na academia, eu chego na academia bem cedo, 6 horas da manhã, quando eu recebi um telefonema da empregada que trabalha lá em casa, a dona Neide, falou assim, olha, eu fui subir para o seu apartamento, tinha 2 viaturas aqui. Eu saí da academia e fui lá ver o que estava acontecendo, porque eu moro muito próximo da academia. E eram policiais do Paraná, com apoio do Garra, prendendo uma pessoa no prédio que eu moro. Ou seja, não tem mais aquele estereótipo de bandido, não tem. Hoje eles usam terno e gravata. E os líderes do PCC, aqueles que têm muito dinheiro, eles frequentam os melhores restaurantes, estão nos melhores resorts, andam com os melhores carros e querem morar num apartamento de 350 metros quadrados. Pois é, mas não tem nenhuma explicação para eles terem adotado esse bairro. Porque, por exemplo, eles têm casas no litoral sul porque é importante estar próximo do Porto de Santos. Tem uma explicação por conta dos negócios e o escoamento da droga pelo Porto de Santos. E no Tatuapé tem alguma explicação por estar próximo da Marginal, talvez? Pode ser, mas eu acredito mais na tese de que a maior parte
dos criminosos do PCC são da Zona Leste. Então, eles não querem ir, por exemplo, para a Zona Sul. Eles vão ficar ali no bairro mais nobre, que é Tatuapé ou Anália Franco. Beraldo. Não, só para complementar, tem um aspecto que no Rio de Janeiro aconteceu com a Barra da Tijuca. Quando você vê a bandidagem enriquecendo e querendo viver uma vida melhor e tal, é difícil eles irem se integrar aonde o dinheiro antigo da cidade está estabelecido. Porque eles não se sentem à vontade ali. Então, geralmente, eles pegam áreas novas, com desenvolvimento, com prédios nobres, enfim, com potencial de nobreza e que viram referência de lugar chique, lugar bacana, lugar transado para eles. Foi o que aconteceu com Tatuapé, foi o que aconteceu com a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Pois é, vou passar para o Dávila, mas tem mensagem da nossa audiência dizendo que pessoas que frequentam ali desconfiam de alguns restaurantes muito bonitos, mas que sempre estão vazios. Bom, obrigado pela mensagem. Você, Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a essa reportagem que trata da atuação do PCC, primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do Brasil, que adotou o Tatuapé para lavar os seus negócios em vários estabelecimentos ali. Bom, é o que nós sempre falamos aqui do crime organizado. Já deixou o PCC há muito tempo de ser uma organização que controlava presídio para controlar o crime organizado no Brasil inteiro, seja tráfico de drogas, seja agora comércio de cigarro ilegal, bets, agora vai entrar no negócio de bets, energia, qualquer negócio, posto de gasolina, eles estão em várias atividades. Isso mostra os tentáculos do crime organizado infiltrando na sociedade, cada vez mais fazendo parte do dia a dia das pessoas, e isso mostra a importância de termos uma estratégia. E aí não é centralizada, como a gente sempre gosta de enfatizar, mas coordenada com os governos estaduais de inteligência para poder desmantelar isso. E nós estamos perdendo tempo. Quantos dias já estão no poder aí o novo ministro da Justiça com o seu time e até agora nada de plano de coordenação de combate ao crime organizado. Já estão há mais de 200 dias aí e nada. É uma coisa inacreditável. Nós não temos tempo a perder. Ou nós tratamos esse assunto de uma forma vigorosa, imediata e com determinação, ou quando daqui a um ano, quando a gente já fez esse mesmo programa aqui nessa bancada aqui, o PCC já vai estar controlando regiões do Brasil, como aconteceu no México. Então, assim, não há tempo a perder. Nós temos de agir. E não dá para entender a passividade do governo federal em coordenar melhor as ações de combate ao crime organizado com as polícias estaduais. Pois é, delegado Palumbo, pessoas da nossa audiência dizendo que os moradores ali da região até desconfiam de quem são os chefões da facção criminosa, porque muitas vezes saem no domingo com o seu veículo caríssimo, muitas vezes com a capota levantada, esbanjando, cheio de moças bonitas ao lado, chegam no restaurante, pedem tudo do bom e do melhor, fazendo aquela bagunça, aquela algazarra. Mas, delegado Palumbo, para as pessoas que nos acompanham, alguns têm dúvidas de como funciona esse trabalho de lavagem de dinheiro, quando montam um restaurante, compram um posto de combustíveis, uma farmácia. Quais dicas é preciso compartilhar nesse momento para a população ali do Tatuapé que não quer dar dinheiro para o PCC? O tráfico ele é muito rentável. Entra milhares de reais nas contas dos traficantes. Nas contas, não. Entra em espécie, em dinheiro vivo. Só que eles não vão deixar uma fortuna dentro de um apartamento. Muito pouco provável. O que eles fazem? Vão montar um restaurante. E o restaurante pode estar às moscas. Não precisa ter ninguém lá no restaurante. Não precisa ter ninguém abastecendo o carro num posto de gasolina. Não precisa ter ninguém no salão de cabeleireiro. O importante é ter um CNPJ para a gente poder justificar esse dinheiro Eles ilegal. lançam notas frias, ou seja, não precisa ter nenhum cliente. Ele vai colocar que teve um faturamento, sei lá, de 100 mil reais. E ele deposita esses 100 mil no banco, é isso? Exatamente. Eles vão fazendo dessa forma e eles vão esquentando o dinheiro através de proprietários laranja que acabam recebendo uma parcela. É por isso que em muitos desses lugares não tem absolutamente ninguém. A gente não consegue entender por que está aberto ainda. Quer dizer, a gente até entende por que está aberto, né? Ou o cara é muito rico, empresário, ele quer que lá dê certo, ou então estão lavando dinheiro, porque empresário nenhum gosta de jogar dinheiro fora.
Agora, Beraldo, esse é um problema que atinge a muitos países do planeta, não é uma característica somente do Brasil. Esse enfrentamento passa necessariamente pelo quê, hein, Beraldo? Bom, vamos lá, Canhoto, a lista é longa, né? Porque o Brasil está muito atrasado nesse enfrentamento. A gente vê aí exemplos de não só o crime glamourizado por parte, né, de grupo de pessoas e tal, mas, sobretudo, os governos muito ineficientes no combate ao crime. A gente deveria ter estancado o crescimento do crime organizado no Brasil há 20, 30 anos, mas não fizemos isso. E aí, como se criou esse vácuo, por falta de interesse, eu acho que, sobretudo, das lideranças políticas em combater o crime para valer, porque combater o crime é duro, gera desgaste, as cenas são, né, violentas, a mais agora, com celular para todo lado. O que a gente vê hoje nas redes sociais, a gente recebe pelos nossos WhatsApp, etc. Sempre que um policial aborda alguém de uma forma mais dura, tem alguém filmando e espalha para dizer como a polícia é violenta, como a polícia é malvadona. Cria-se esse ambiente contrário à polícia. A polícia nunca é valorizada, ela é sempre acusada. E realmente isso vai restringindo, porque quando você olha para a justiça, também não há o respaldo necessário para a polícia verificar que o seu trabalho está sendo reconhecido e valorizado. Então, quando a gente olha para o cenário de hoje, tão desafiador como é, primeiro, na minha opinião, de leigo, temos que fechar as nossas fronteiras. Como é que pode o Brasil ser o canal de escoamento de, sobretudo, cocaína para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo, se essa cocaína não é produzida aqui? Ela está entrando no Brasil dia e noite, todos os dias. Precisamos fechar e proteger as nossas fronteiras. E aí eu tenho que lembrar a nossa audiência o que aconteceu quando Hugo Chávez disse que ia invadir a Guiana passando pelo território brasileiro. Qual foi a mensagem do nosso exército, do governo federal, para proteger o Brasil dessa invasão? Olha, Maduro, espera aí uma semana, porque os veículos são pesados, o acesso aí é difícil. Então, dá uma semaninha, pega leve aí, que é para a gente poder levar os nossos equipamentos para proteger a nossa fronteira. Resumindo, nossas fronteiras não são protegidas, é uma peneira, passa o que quer. Então, se a gente não proteger as fronteiras, não vamos conseguir vencer isso, impedindo drogas e armas ilegais de entrarem no Brasil. Depois você tem que valorizar a polícia e os policiais com bons salários, com boa infraestrutura, bons carros, treinados, que tenham respaldo do poder público ao trabalho da polícia. E aí, por fim, você tem o judiciário. O judiciário tem um papel essencial nesse processo, porque o judiciário tem que manter bandido criminoso preso. E o poder público tem que construir prisão, porque claramente nós temos um déficit imenso de penitenciárias e prisões no Brasil. Pois é, em destaque essa notícia de que o PCC, primeiro comando da capital, teria adotado o bairro do Tatuapé, dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo, mas talvez entre os dois mais sofisticados da zona leste da cidade. E muitas operações acabaram identificando esses negócios da facção que acabam se utilizando de vários segmentos para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Agora você, Dávila, quer trazer também sua reflexão sobre quais são os itens e quais são as prioridades das forças policiais para conseguirem desarticular o PCC? Deveríamos começar pelo quê? Bom, eu vou complementar as coisas que o Beraldo falou, porque não vale a pena repetir, né? Mas eu acho que precisa de uma lei de execução penal dura, principalmente para crime recorrente. Isso é uma coisa fundamental que nós precisamos. Investir, como eu sempre repito aqui, nesse aparato de inteligência, porque hoje o combate ao crime organizado se vence com inteligência. É muito importante isso, né? Terceiro ponto é a questão da elucidação dos crimes, e isso aí é um trabalho, sim, da polícia e da justiça. Precisa ter os dois trabalhando lá, porque não adianta um fazer a lição de casa e o outro. Não podemos esquecer que o país tem altíssimos índices de homicídios, porque apenas 30% dos crimes são elucidados.
E isso é uma licença para matar, porque a impunidade rola solto no país. Então a gente precisa resolver isso. Então eu entendo que se nós tivermos esse conjunto de medidas, aí sim nós começamos a ter as ferramentas para começar a enfrentar o crime organizado. Muitas medidas elencadas pelo Beraldo e pelo Dávila. Quer fazer o seu complemento? O delegado Palumbo, que ficou tanto tempo à frente da Polícia Civil, acompanhou o dia a dia desse enfrentamento às facções criminosas, certamente tem uma informação adicional para trazer, né? O Beraldo e Dávila estão corretíssimos. O Beraldo, ele falou de investimentos do judiciário. Aqui acontece exatamente o contrário, né? Esse governo aí não vai fechar as fronteiras, muito pelo contrário, né? Ele vai deixar cada vez mais escancarada, né? Quem tem coragem de fechar as fronteiras é o presidente da Venezuela, mas aí por questões espúrias, né? Questões não muito republicanas, né? Porque ele quer ganhar as eleições na fraude. Segurança pública se faz com o executivo, que são os governadores, fortalecendo as suas polícias de investigação. Já falei isso aqui várias vezes. Olha, esse pensamento de que a gente precisa matar os bandidos, é errado, porque aquele que está na escala inferior da hierarquia, ele sobe quando um comparsa morre, e muitos deles torcem para isso. Mas não, a gente vê muito investimento na Polícia Militar, e tem que ter mesmo, aliás, tem muito pouco, mas tem que ter mais investimento também na Polícia Civil, na Polícia Penal, que trabalha dentro dos presídios, que colhe informações importantíssimas e entregam para a Polícia Civil, entregam para o Ministério Público. O promotor corajoso, promotor Lincoln Gaquia, né, ele utiliza bastante os policiais militares, os policiais penais, para fazer as investigações, para chegar na cabeça do crime organizado. Depois vem o legislativo. Não adianta a polícia prender, vem o legislativo com uma pena ridícula, com progressão de regime, com saidinha, não quer aumentar a pena, fica difícil. E, por fim, vem o judiciário, que a gente tem visto aí, lamentavelmente, nos últimos anos, soltando chefes de facções criminosas. Isso é absurdo. Dá um trabalho tremendo prender um chefe de facção. Eu me lembro que eu estava à frente da divisão de operações especiais, quando o delegado Fábio Caipira, um delegado muito conceituado, muito bom e muito valente aqui de São Paulo, pediu apoio para o Garra. E nós mandamos equipes para ajudar na prisão. Ficaram lá, passaram mais de 24 horas entocaiado, esperando. Aí prende e a justiça solta. E o pior, ainda devolve os bens. E o helicóptero era utilizado para transporte, né, de órgãos para as pessoas poderem fazer o transplante. Aí fica muito difícil, né? Delegado Palumbo falou sobre investimentos.